Gatilhos mentais, como usar, aula 7. Hoje eu vou ensinar você a fisgar a atenção do seu público, do seu leitor, como num passe de mágica. Mas para isso, um truque de mágica. Tenho essa nota aqui na minha mão. Eu vou dobrar ela, deixar bem no meio da minha mão e vou fazer ela sumir. 1, 2, 3. A nota tá aqui, mas o lápis sumiu. O lápis, é claro, estava aqui na minha orelha o tempo todo, só que agora a nota sumiu. É claro que a nota estava aqui no meu bolso. Bom, eu sou um péssimo mágico, se você voltar o vídeo vai perceber exatamente o que eu fiz. Mas esse truque que eu usei, que chama Misdirection, que os mágicos usam muito, ele tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje, que é a atenção. Por quê? Porque o Misdirection significa guiar a atenção da pessoa que está assistindo aquele truque para uma situação, para um lugar ali da cena, enquanto ela ignora outras coisas. Se você voltar o vídeo, você vai ver o que eu estava fazendo com o lápis, com a nota, mas você ignorou. Por quê? Porque eu estava jogando a atenção para outro lugar. E o gatilho mental da atenção diz exatamente sobre isso. Esse viés cognitivo descreve a nossa capacidade de deixar passar, assim, de ficar cego para alguns detalhes enquanto a gente foca, presta muita atenção em outros. Esse viés começou a ser percebido lá no começo do século XX, 1930 e pouco, por um cara chamado John Ridley Stroop. Ele fez o primeiro teste e é um teste que você vai fazer agora. É o seguinte, eu vou colocar uma tela para você com algumas palavras e eu quero que você fale em voz alta a cor que está escrito na letra, tá? Não é para falar o que está escrito, não é para ler a palavra. É só para falar qual é a cor de cada letra, tá? Você lê em voz alta. Quando você terminar, vai ter um cronômetro na tela e você marca o tempo que você fez, tá? Em seguida vai ter uma outra tela, a gente vai fazer igual e vai comparar as duas. Mas primeiro, vamos na primeira. Lê da esquerda para direita aí certinho, cada uma por uma vez, lê as cores e marca o tempo. Combinado? Então 3, 2, 1, já! Legal, agora vamos para a segunda tela, marca o tempo, vamos ver se você faz o mesmo tempo, escreve nos comentários os dois tempos que você demorou, tá bom? Quero ver, hein? 3, 2, 1, vai! Bom, é muito provável que você tenha demorado mais na segunda tela, né? É o normal. Por quê? Claro, porque a cor que estava ali não condizia, né? Era incongruente com o nome que estava escrito, com o significado da palavra. E por que que isso acontece? Porque essa incongruência, essa estranheza faz a gente prestar atenção. E quando a gente presta atenção, a gente tem que desenvolver mais sobre aquilo, né? A gente pensa naquilo e aí a gente demora mais para dar uma resposta. Inclusive, esse teste é chamado de teste de Stroop, ele evoluiu para um outro tipo de teste chamado Stroop emocional. É colocado palavras ou imagens que chamam a atenção porque evocam emoções das pessoas. Então, por exemplo, se a gente faz um teste de tabagismo, a gente vai colocar palavras ali, cinza, fumaça, isqueiro. E a pessoa que é fumante vai demorar mais para responder essas palavras do que a pessoa não fumante, que vai responder com naturalidade, que vai dizer essa palavra sem ter que pensar muito, sem dar muita atenção para aquilo. E isso acontece porque a nossa atenção é um recurso limitado. Focar em algumas coisas enquanto a gente ignora outras provavelmente foi uma ferramenta de sobrevivência na evolução humana, quando a gente tinha que focar para conseguir um alimento, focar para fugir de um animal predador. Porém, hoje ela faz a gente cair em golpe, ela faz a gente não perceber detalhes que são importantes pra gente. Fazer o quê, né? O ser humano é assim. Mas esse teste é muito interessante porque, olha só, ele é capaz até de prever qual partido que você vota. É isso mesmo, tiveram pesquisas já mostrando que
a atenção dada para determinado tipo de palavra mostra que posicionamento político mais ou menos você tem. Em linhas gerais, as pessoas mais conservadoras, mais de direita, focam muito em palavras negativas. Ódio, horror, doença, mal. E talvez por isso elas são conservadoras, né? Porque elas querem evitar essas palavras negativas. Já as pessoas de esquerda, as pessoas mais liberais, focam em palavras positivas. Amizade, liberdade, amor, paz, honestidade. Agora, olha que engraçado, se você perceber o discurso político da esquerda, da direita, o que as pessoas falam, você vai identificar essas palavras aparecendo de um lado, do outro. Eu quero o seu comentário aí. E em parte esse viés também explica o efeito Baader-Meinhof, que é aquele efeito quando você aprende uma palavra nova, começa a ver ela em todo lugar, ou você vê um modelo de carro novo, você começa a reparar nele na rua, porque começou a vender o carro pra caramba. Nem sempre, às vezes é só porque você tá dando atenção para aquilo, vai ser mais fácil você reconhecer quando você vê no horizonte. Então aqui já tem algumas boas dicas de como você usar isso na sua copy, né? Bom, falando de partido político, a gente já sacou que palavra a gente tem que usar para chamar atenção quando você mapeia a sua persona e percebe se ela é de direita, se ela é de esquerda, né? Essa dica já tá na cara. Agora, outro ponto interessante é guie sempre a atenção conscientemente. Todas as empresas têm pontos positivos e negativos. Tome muito cuidado sempre para não atrair atenção para pontos negativos. E às vezes é natural. Já aconteceu, aí um pouco menos falando sobre copywriting, mas sobre gestão de operação, de ter dado algum pepino com alguns clientes e o atendimento vem para mim, cara, faz uma publicação aqui, dispara um mailing para todo mundo para solucionar essa questão, explica como faz, como não faz. E eu falo, cara, não, porque eu vou estar guiando a atenção para isso. Se der um problema, claro, a gente vai resolver com cada cliente, mas vamos resolver no individual. Não faz sentido a gente atrair a atenção para isso. Eu não falei do efeito Baader-Meinhof, que a pessoa começa a ver em todo lugar uma informação que confirme aquela ideia nova que ela descobriu. Assim acontece com a desconfiança. Se eu atraio atenção para algum ponto que traz uma desconfiança do meu cliente, ele pode começar a perceber diversos pontos que às vezes são neutros, que nem tem a ver com aquela questão, mas ele coloca dentro da caixinha do pensamento dele de desconfiança. Então sempre tome muito cuidado com isso. Outro ponto interessante é a repetição, né? O próprio efeito Baader-Meinhof. Se eu trago à tona uma informação que é aquela brain exploding para o meu cliente, ele vai começar a interpretar o mundo com aqueles olhos. Ele vai ver isso em tudo. E o que eu estou fazendo é educar o meu cliente, pondo o meu produto, ou o meu especialista, ou a minha marca como um ponto principal desse novo aprendizado. Outro ponto que é muito legal, também mais sobre gestão de projetos, mas até a nossa gestão, da nossa carreira, ou até do trabalho que a gente está fazendo, a nossa gestão de tempo, é que muitas vezes nós acabamos focando em determinado aspecto do projeto, da nossa carreira ali, e a gente foca não porque aquilo é o mais importante, porque vai trazer mais resultado, mas porque é o foco, porque é a cadeia de informações mais recentes que a gente está trabalhando. Às vezes eu posso começar a focar que eu preciso fazer um site de determinada maneira, só que existem vários outros canais que eu não estou trabalhando e eu estou achando que tudo vai virar depois que eu fizer aquele site, que é aquilo que precisa, e não é, eu só não tô vendo os arredores, eu tô ignorando um monte de informação à minha volta porque eu comecei a focar naquilo. Então uma lição muito importante da gente sempre dar uns 2 passos para trás quando a gente está muito focado em uma coisa, para colocar aquilo em perspectiva. Inclusive tem um vídeo muito legal de um camarada chamado Carsten Litzen, que ele fala sobre isso. Aqui no YouTube eu vou deixar o link aqui embaixo, infelizmente é só em inglês, mas é um vídeo, se você tem inglês vale a pena assistir, se não, traduz lá na IA. E antes de eu terminar essa aula, eu quero dizer que essa aula aqui faz parte também da Academia da Copy, apesar de ser um curso livre, eu coloco lá dentro da plataforma, porque é um curso que eu faço de maneira aprofundada no YouTube, é uma pequena parcela da Academia da Copy. Todo o resto eu não posso colocar no YouTube porque é um conhecimento que é para quem está querendo investir na carreira. Então, se você é desse tipo, você está focado, você quer investir na carreira, você quer crescer, você dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo também, da Academia da Copy, você se inscreve. Além disso, eu gostaria muito que você desse seu like, se inscrevesse no canal, que é muito importante para a gente crescer, para a gente continuar trazendo
conteúdo de qualidade para esse YouTube. Você assiste meu vídeo, você não comenta nada, você não dá um like, dá uma moral pro Rui. É importante, eu fico achando que vocês não gostam. Daqui a pouco eu vou parar de fazer isso. Eu tenho um carinho por trazer esse conteúdo. Ninguém não deixa os comentários, não se inscreve. 90% não se inscreve. Então é o seguinte, eu quero que você deixe também o seu comentário sobre como você tem prendido a atenção do seu cliente. Fechado? Até a próxima.